Eu tenho uma visão sobre isso, que é não ser boi de piranha. Não é sobre fazer primeiro, é sobre fazer melhor. Ter um negócio todo em cima de uma única rede social é muito perigoso. Não, com 40 você já morreu. Quando eu falo sobre ganhar dinheiro, eu tenho muito hate. Alô, alô, você que cria conteúdo para a internet, seja muito bem-vindo ao canal da Hotmart. É bom demais ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai falar com ela, que saiu do ramo da medicina faz mais de 20 anos e hoje tem mais de 30 mil alunos aprendendo sobre mercado digital, Brasil afora e mundo também, né, Rejane? É verdade. Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada, muito obrigada. Prazer muito grande estar aqui. Demais. Vamos começar falando sobre transição de carreira. Você me falou aqui antes que você mudou de carreira depois dos 30. Chegou no digital depois dos 30, né? E quase 40. Quase 40? E olha que tem muita gente que fala assim, não, depois dos 30, o que aconteceu até os 30, aconteceu. E você é muito contra essa regra. Totalmente. Inclusive, às vezes a pessoa chega para mim, posso mudar pro digital aos 40? Eu digo, não. Com 40 você já morreu. Claro que não, né? 40, gente, 40 anos é uma idade onde a gente tem a experiência aflorada, onde a gente já construiu muitas coisas, onde a gente tem, normalmente, né, é para ter autoconhecimento suficiente, né? Autocontrole. Exatamente, o cérebro já está num funcionamento assim, de gerenciamento das emoções muito importante. Sim. Então é uma fase ótima para mudar de carreira. E tem muita gente que acaba olhando pelo viés de... Exato, parece que já morreu, né? Parece que esse daqui é o momento de fim. E acaba não se possibilitando mudar de carreira ou encontrar um caminho, ou inclusive encontrar alguma coisa que goste. Porque tem muita gente que está trabalhando até os 50 anos, até os 40, aí com seus 40, 50 anos, e está falando assim, eu odeio o que eu estou fazendo. Já gostei em algum momento, mas eu estou odiando. Qual foi o seu processo de entender que você podia se sentir livre como mulher, pessoa, mudar de carreira, de profissão e falar, vou fazer isso daqui porque eu posso? Eu acho que cedo, quando eu estava lá na odontologia, quando eu estava dentro de um consultório, eu olhei a carreira profissional, olhei uma pessoa profissional, né, um profissional, de um outro ponto de vista. O ponto de vista de que a nossa vida profissional pode se transformar ao longo da nossa vida. A gente não precisa fazer medicina e ser médico até o fim da vida. A gente não precisa fazer engenharia e ser engenheiro até o fim da vida e atuar como engenheiro. Só que esse conhecimento que a gente obteve, tanto na medicina quanto na engenharia, no caso eu, odontologia, ele é muito útil para servir de substrato para alguma outra coisa que a gente queira fazer. E olha só, tem até um livro que fala sobre isso, mas hoje, no caso, quando eu mudei de carreira, eu entendi o seguinte, eu sou uma dentista que vou aprender o digital. Nesse lugar tem poucas pessoas. Então, quando a gente olha a nossa carreira profissional desse ponto de vista, eu posso transformá-la, eu vou necessariamente me transformar num profissional único, que tem uma conjunção, que tem uma integração de conhecimentos e que transforma a nossa visão numa visão peculiar, única e valiosa para o mercado. Total. E são poucas pessoas que têm essa visão, porque se criou muito, né? É que é engraçado, o digital veio e mudou tudo também. Se a gente for ver, acabou as estruturas de muita coisa. Acabou. Ainda bem, né? Ainda bem que acabou com as estruturas de muita coisa. Porque tinha muito aquele pensamento da profissão ser passar de pai para filho. E não era sobre conexão de pontos, que é mais ou menos isso que você está falando, da conexão de, olha, eu tinha um conhecimento de odontologia, que eu pude agregar com outro conhecimento, com outro... E aí a Rejane existe hoje por conta disso. Exatamente. Né? E antigamente você existia pelo conhecimento que a sua família tinha. Exatamente. Eu acho que é uma herança mesmo, é a evolução da humanidade, né? A gente herdava um conhecimento da nossa família e aí a gente seguia naquele ofício. Mas hoje, com a diversidade de informação, com a velocidade de informação, isso não é mais obrigatório, não é mais necessário. Então, eu posso, sim, adquirir o conhecimento da minha família ou um conhecimento acadêmico e eu posso transformar
a aplicação desse conhecimento ao longo da minha vida, para que isso me traga uma nova perspectiva de trabalho. E é isso que aconteceu comigo e aconteceu com os meus alunos. Então, eu não abandonei a odontologia, eu simplesmente, a minha vivência com a área da saúde me proporcionou que eu aprendesse o digital e desse voz para outros profissionais da saúde no digital. Então, eu só transformei o que eu fazia. Eu costumo dizer até que eu sou mais útil à área da saúde hoje do que lá dentro do consultório. Na verdade, não se via, o profissional da saúde não se via como um comunicador, né? Muito embora isso já era necessário dentro do consultório dentário, dentro do consultório médico. Você precisa se comunicar com o seu paciente. Então, a internet possibilitou que o médico e que fisioterapeuta, dentista, enfim, todos os profissionais nutricionistas fossem até a população, né, de igual para igual, levar o seu conhecimento. E essa é a grande missão do profissional da saúde, ser educador. Não há como falar em saúde sem falar em educação. Então, eu acho que nesse momento a gente atingiu um ápice que eu considero assim, valiosíssimo do profissional da saúde tomar para si a sua missão de educar a população. A ciência tem um papel fundamental na sociedade, que é minimizar a pseudociência. Porque a pseudociência, ela pode ser danosa, ela pode ser nociva, ela pode confundir as pessoas. E se um cientista ou um profissional bem formado, um profissional bem informado, ele se furta a esse dever de falar, ele abre o espaço para a pseudociência. Então, se você compactua, se você quer que a ciência chegue até as pessoas e você é um profissional da saúde, o seu dever é falar na internet sobre isso. Nossa, é muito poderoso isso que você está falando. É muito poderoso mesmo. Porque é isso, né? Quando quem tem conhecimento validado, vivido, não se pronuncia, não se coloca, não ensina, ela está dando espaço para que outras pessoas ensinem, que às vezes tem 3 vezes menos o conhecimento, 20 vezes menos o conhecimento dessa pessoa, né? Exatamente. É verdade. Tem uma coisa que você falou sobre um pouco dessa questão do desafio, né? De, inclusive, ensinar os profissionais da saúde que eles são comunicadores. Mas eu acho, da minha visão aqui, e eu posso estar errado, é que você tinha alguns outros desafios também, que é sobre você estar como mulher dentro de um mercado... Construindo um mercado, eu vou colocar muito assim, você como mulher construindo um mercado de comunicação de um mercado que não estava acostumado a comunicar, que era o mercado da saúde. Como é que foi para você uma responsabilidade tão grande, né, em fazer essas pessoas terem mais voz e ao mesmo tempo você ser a projeção de uma comunidade, né, de mulheres também, de ter voz. Ser empresária, né? Ser empresária dentro de um contexto, assim, o contexto digital, ele é muito masculino. Eu palestrei em muitos eventos que tinha só eu de mulher. E eu já recebi proposta, olha, a gente não tem nenhuma palestrante mulher, será que tu podia ir? Não era pelo que eu tinha a falar, mas sim porque precisava de uma cota. Né? Era isso, o sentimento é esse. Então é difícil ser, não vou dizer assim, é difícil ser mulher, não era exatamente essa frase que eu queria formular, mas não é fácil ser uma mulher e empreender, né? Não é simples, é um desafio a mais. Para o homem é mais fácil, não sejamos hipócritas. Para o homem é mais fácil, a mulher ela tem, pela própria característica feminina, é uma característica de não lutar, é uma característica de... a mulher ela tende a querer organizar as coisas, equiparar, ela quer equidade, né? E às vezes no meio empresarial a gente precisa subir em cima do cavalo, pintar a cara de preto e pegar um escudo e lutar, e não é da nossa natureza, né? A gente quer a paz. Então, eu tive que aprender a lutar. Porque o mercado corporativo, ele, de empreendedorismo, empresarial, ele sempre foi muito moldado na competitividade masculina. Sim, porque a mulher veio depois para esse mercado. Exato. E assim, é engraçado, porque no digital,
Óbvio que tem a competição, mas no digital também tem espaço para todo mundo poder se pronunciar. Você tem seus concorrentes, mas você tem. E daí, quando vem, assim, a mudança de ser uma mulher do digital no mercado, você trouxe muita mudança. Vou te dar um exemplo, quer ver? Você vê muitos homens falando sobre ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro na internet. Os vídeos que eu faço, os vídeos para anúncio, quando eu falo sobre ganhar dinheiro, eu tenho muito hater. Porque ainda é agressivo uma mulher falando de dinheiro. E isso está abaixo do nosso limiar de consciência, tá? Não é uma coisa que a pessoa, olha, uma mulher não pode falar de dinheiro. Não, ninguém diria isso. Mas quando a pessoa se depara com isso, ou com a mulher rompendo a barreira, meu marido veio trabalhar na empresa que eu fundei, né? Isso também foi um passo pra gente, foi um dilema, e a gente teve que olhar para isso enquanto casal e entender, nossa, como somos moldados pelo padrão, né? Sim. E como foi difícil para ele assumir a empresa que era da esposa dele, né? Então, toda essa questão do sexismo, ele está abaixo do nosso limiar de consciência. E muitas vezes nós nos comportamos sim, mesmo não querendo, ou mesmo não compactuando, nos comportamos dessa forma. Inclusive, como é que você enxerga a geração Z entrando no mercado de trabalho com suas visões digitais, com suas visões de comunicação e, inclusive, de amplificação da comunicação? Como você vê isso ser proveitoso dentro do mercado de trabalho, assim? Se, por exemplo, entrasse mais pessoas de Gen Z na sua empresa, como seria a sua visão como empresária de aproveitar esses talentos que, como você disse, te atualiza? Você tem dentro de casa que te atualiza. Então, como você vê? Eu acho que dentro da geração Z já tem vários comportamentos diferentes. Eu não sei se a gente pode generalizar e todo mundo que é da geração Z tem essa visão de trabalho. Eu acho que tem uma tendência da geração Z de utilizar o trabalho como forma de desenvolvimento pessoal. Isso eu acho que é comum a todos. Mas como cada indivíduo tem a sua visão do que é desenvolvimento pessoal, então você tem gente dentro da geração Z que quer ganhar sim dinheiro porque quer viajar o mundo. E tem gente dentro da geração Z que quer trabalhar menos horas e ficar na praia. Sim. Mas o fato é que o trabalho está sendo visto hoje pela geração Z como uma forma de crescimento pessoal. Coisa que a minha geração já não via. O trabalho era uma obrigação. Você tinha que trabalhar. Não importa, você tem que fazer. Não era um local, não era um ambiente, não era uma forma de autorrealização. Então, eu acho que isso é o que é comum a eles. Agora, a gente tem um contraponto aí. A autorrealização é uma coisa muitas vezes inalcançável, né? O que é autorrealização? Então, você vai de um trabalho a outro, você vai de uma coisa a outra e você não consegue delimitar o que te realiza. É isso que eu estou vendo na geração Z. E é por isso que eu acho que as pessoas muitas vezes se incomodam ou dentro de uma empresa, às vezes a geração Z fica deslocada dos objetivos da empresa, porque ela está buscando autorrealização, mas ela não sabe exatamente o que vai como que ela vai se realizar. Então, o meu processo com o Vincenzo é ensiná-lo a entender autoconhecimento, entender como que ele se realiza, o que faz ele se sentir crescendo, o que faz ele se sentir adequado, o que faz ele se sentir orgulhoso. Porque se ele buscar isso, ele vai alcançar. Ele, inclusive, vai saber o que quer construir, né? Exatamente, exatamente. Então, ele já falou, teve uma época que ele falava que queria ser nômade. E aí a gente começou a questionar a questão do nômade, e aí ele andou viajando, realmente, meu perfil, eu preciso ter uma base. Sim. Eu não sou uma pessoa nômade. Então, se conhecer nesse ponto é muito importante, senão você vai atrás de coisas que não vão te realizar, porque você não tem autoconhecimento suficiente, né? Uma coisa que não para de mudar é o Instagram. Por quê? Porque ele muda, coloca stories novos, formas novas de stories, aí vem o Reels, porque tem um novo concorrente que veio. Ele muda porque a gente muda. Exatamente isso. O algoritmo, né? Vamos falar algoritmo, a entidade, o algoritmo é uma inteligência artificial que aprende com a gente.
Então, a gente vai mudando a forma de se relacionar com conteúdos, a gente vai mudando a forma e ele vai buscando, né? Ele tá educado para buscar a forma de melhor, né? Atender as Fornecer aquilo que a gente precisa. Por isso que eles buscam tantas mudanças. Sim. Claro que isso para o social media é um parto. Era onde eu ia entrar agora. Produtor de conteúdo que se rale. Tipo, olha, cara, a gente estudou aqui e fez uma coisa muito legal. Eu não sei mexer com isso, amigo. Mas como encontrar o ponto de equilíbrio do que é útil para a inovação do meu negócio e o que é moda e que às vezes eu posso me embolar todo nessa história? Eu tenho uma visão sobre isso, que é não ser boi de piranha. Tá? Então, assim, lembra daquela rede social Clubhouse? Lembra quanta gente perdeu uma energia porque queria crescer no Clubhouse e o negócio fez assim, né? O voo de galinha. Então, eu acho que quem tem um negócio tem que pensar na solidez do seu negócio. Sim. Eu não tenho recursos infinitos, nenhuma empresa tem recursos infinitos. Então, eu preciso deixar que o mercado absorva alguma coisa, deixar que o mercado reaja àquela novidade para entender como que aquela novidade vai me servir. Porque não, é uma ilusão você ir lá e tentar, eu quero ser o primeiro. Para um produtor de conteúdo que é um indivíduo, beleza, ele pode ir lá e fazer qualquer teste. Sim. Que o custo dele é baixo, mas para a empresa não. A empresa tem que inovar na medida que aquela inovação vai trazer o resultado que ela espera em termos de retorno sobre esse investimento. Então, o conselho que eu dou é, espera a coisa acontecer, veja, analise, junte os dados e aí vai lá e faça aquilo te trazer resultado. Sim. Não é sobre fazer primeiro, é sobre fazer melhor. E às vezes a gente precisa ver o mercado testar coisas para conseguir fazer melhor. Sim, até para entender o que é aquela plataforma, assim. Porque realmente, você falando do finado Clubhouse, que foi um surto coletivo, literalmente um surto coletivo. Perfeito. Ele surgiu e morreu em, sei lá, um mês, mais ou menos. Foi um negócio bizarro ele. E teve gente que ficou, nesse mês, ficou 80 horas lá dentro. Né? Exato. Assim, o pessoal, nossa, eu tô ouvindo áudios aqui, a gente tá numa sala de conversa muito legal. Eu, particularmente, como uma pessoa que já trabalha com social media faz um tempinho, eu olhava e falava assim, gente, isso não é sustentável. Eu pensei a mesma coisa com o apelo que a mídia visual tem, né? A gente vê assim até o próprio podcast, que é uma mídia que deu muito certo, mas ela deu muito certo também porque tem o vídeo ali. Então, eu tenho o visual, né? Ninguém mais faz podcast sem ter o visual. Até pode para o Spotify para você ouvir, mas você já teve um contato visual com aquele ambiente e você está ouvindo, mas está vendo, né? Você cria o seu imaginário. Exatamente. E era exatamente esse o ponto que eu ia entrar. Do quanto você avalia que é importante o cross entre redes. Porque, por exemplo, o podcast já existe desde 2000 e, olha, anos 2000 já estava existindo podcast. Eu lembro de que nos Estados Unidos, Inglaterra, já existia, eu ouvi alguns boatos. Só que ele ganhou muita força no YouTube, que é uma plataforma de vídeo. Visual. Exatamente. Só que acaba tendo resistências, assim, de unir estratégias. Como você vê a importância da união de estratégias no digital, quando a gente vai para social? Eu acho fundamental, tá? Na minha visão, é fundamental. E não há razão para você não fazer uma estratégia multicanal, nem que seja multi de 2 canais, tá? Porque se você produz um conteúdo, se você produz linhas editoriais, se você produz pautas para um canal, não tem por que você não abarcar outro canal. Eu acho muito importante, primeiro pelo risco, né? Você ter o teu negócio todo em cima de uma única rede social é muito perigoso. Então, se você tiver de 2, você já minimiza esse risco ao meio, né? Porque você tem contatos ali e está se comunicando com as pessoas em algum outro lugar. Mas também tem uma coisa muito importante que são os formatos de consumo. Às vezes, quando a gente consegue alternar os formatos, a gente tem formas de assimilação diferentes por pessoas diferentes. Então, tem muita gente que gosta de ler, eu gosto muito de blog, acho que blog ainda funciona, sites com
com blog, eu gosto muito desse recurso. Então, tem muita gente que gosta de ler, tem gente que prefere só ouvir, tem gente que prefere ouvir, mas tem a mídia visual, tem gente que prefere o curto, tem gente que prefere o longo. Então, quando você consegue diversificar os formatos, você vai atingir pessoas em diferentes momentos, e isso é muito importante para a tua estratégia. É muito importante para permear a tua marca, é muito importante para disseminar a tua voz. Geralmente a gente termina o nosso papo com os nossos convidados aqui, deixando um recado para eles mesmos quando começaram sua carreira. No seu caso, mais de 20 anos que você abandonou a odontologia para se aventurar em outros mundos. Qual mensagem você deixaria para a Rejane se ela estivesse assistindo agora, Rejane de mais de 20 anos atrás? Eu diria o seguinte, aprenda muito bem espanhol, porque daqui a 20 anos você vai precisar internacionalizar o seu produto digital. É muito motivador, né? Funciona isso! Olha, eu só quero te falar que você vai vender pro mundo inteiro, tá? Isso! Só pra te ajudar aí, ó. Aprenda línguas que você vai vender pro mundo inteiro. Que maravilha que você está vendendo pro mundo inteiro, não é mesmo? Que coisa maravilhosa. Mais de 30 mil alunos vendendo no mundo inteiro. Poxa, parabéns, Rejane, por chegar onde você chegou. Muito obrigada. Pelos desafios que você passou, assim, por ter conquistado e vencido eles. E por estar aqui com a gente na Hotmart construindo, assim, o seu legado, que ele já é gigante. Parabéns mesmo. Obrigada, e eu quero agradecer, assim, eu falo para todo mundo, né, eu falo em praça pública, como dizia o meu avô, que a Hotmart ajudou a construir o meu trabalho, não só pela ferramenta, ajudou a construir a minha empresa, não só pela ferramenta, mas pela cultura, né, tudo que a gente aprendeu aqui, em termos de cultura, tudo que a gente aprendeu com os troopers, né, que trabalham aqui, foi fundamental para que a gente conseguisse se desenvolver. Então, a Hotmart é uma grande parceira e eu agradeço muito por isso. Que demais. Poxa, obrigado você. Assim, agora, como representante da empresa, vou chorar aqui, gente, desculpa. Mas, poxa, obrigado. Obrigado mesmo pela sua parceria. E muito obrigado você por ter estado com a gente até aqui, no final desse vídeo. Bom demais falar com a Rejane. Deixa seu comentário se você gostou desse vídeo e deixa seu like também, viu? Tchau, tchau. Até a próxima.